você que assiste, bem-vindo ao canal. Hoje eu não fiz a introduçãozinha que eu estava colocando aí nos vídeos, entrei direto com a vinheta e vamos para essa listinha aqui de estrutura atômica, né? Envolve algumas questõezinhas aí de estrutura dos átomos. 3 questõezinhas, lembrando que essa lista fica aí na descrição. E eu estou acrescentando aí, não vai estar aparecendo aqui, mas na lista que vai estar disponível vai estar mais ou menos por aqui assim, o link para a resolução de cada exercício, né? Então em cada exercício eu vou colocar ali no final o link para entrar direto na resolução da questão, para facilitar aí. Se você não é inscrito no canal ainda, te convido a se inscrever. E se você gostar do vídeo, dá um joinha, né? Compartilha com os seus colegas aí, com quem você acha que vai ser útil esse vídeo. Então vamos lá, questão 1. Assinale a alternativa que exibe uma série isoeletrônica. Tem os dados aqui, né? Oxigênio, esse número que está embaixo que é o número atômico, então já dentro da característica, né, dos átomos, a representação deles, né, o símbolo. O número que vem aqui à esquerda, embaixo, né, subscrito, é o número atômico, número de átomos, número de prótons, né, que o átomo tem. Então, o número atômico é o número de prótons. Então, o que é isoeletrônico, né? Iso é igual, né? E eletrônico tem a ver com elétrons, né? Então, isoeletrônica significa mesmo número de elétrons. Meu símbolo de elétrons é esse ezinho com um menos aí. Então, a gente vai analisar aqui cada uma dessas alternativas para buscar aquelas que são isoeletrônicas. Aqui então, dentro da estrutura dos átomos, né, eles têm uma determinada quantidade de prótons, né, e no seu estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? E como que eu sei se o átomo está no estado fundamental ou não a partir dessa representação? É só olhar, se não tem carga, é porque ele está no estado fundamental. Se tem alguma carga aqui, ó, Cl-, né, é porque tem uma carga e menos significa que ele recebeu elétrons. Se está mais, se está positivo, é porque ele perdeu elétrons, tá? Não é porque ele ganhou prótons. Lembrando, né, prótons positivos, elétrons negativos. Então, se está positivo é porque perdeu elétrons, se está negativo é porque ganhou elétrons. Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Simplesmente olhando, né, a comparação do número atômico, que, como todos esses aqui estão no estado fundamental, não tem carga nenhum deles, o número de prótons é o número de elétrons. E comparando com a carga que está aqui nas alternativas, né? Vamos começar aqui pelo alumínio. Al3+. Se ele é 3+, é porque ele perdeu 3 elétrons. Então, se ele tinha 13 e perdeu 3, agora o alumínio está com 10 elétrons. Essa é a análise que a gente vai fazer. O silício, 14, né? 14 prótons, 14 elétrons. Se ele está 4+, é porque ele perdeu 4 elétrons. Então, beleza, 10 elétrons, 10 elétrons. Então, o alumínio 3+, é isoeletrônico do silício 4+. Vamos agora para o enxofre. Enxofre 2-, né? S2-. O enxofre, originalmente 16. Se ele está 2- é porque ele ganhou 2, então ele vai para 18. 18 é diferente de 10. Então, essa aqui já não pode ser, porque o enxofre está com 18. O cloro aqui também, 17, ganhou 1. Também foi para 18. O enxofre 2- e o Cl- são isoeletrônicos, com 18 elétrons, mas não são isoeletrônicos desses dois, porque eles têm 10 elétrons. Para a próxima. Então, o Cl-, que é o cloreto, né? 17, se está menos, é porque ganhou 1. 17 mais 1, 18. Br-, olha aqui o Br, 35. Se ele está menos, é porque ele ganhou 1, foi para 36. Então não pode, né? Que 18 e 36 já está errado também. O próximo aqui, Si4+, então silício a gente já viu, 14 perdeu 4, ficou com 10. Selênio, né? Selênio 34, se ele está 2- é porque ele ganhou 2, foi para 36. Então aqui 10, 36 já não é isoeletrônico, né? Ca, então o Ca tem 20. Originalmente, 20 prótons, 20 elétrons. Se ele está 2+, é porque ele perdeu 2. Então, 20 menos 2, 18. Ca com 18. O alumínio a gente já viu que é 10, né? 13. 3+, perdeu 3, 10. Então, aqui 18 e aqui 10 também não pode ser. Com isso, só vamos conferir aqui, mas aí é a resposta correta, né? Então, K+.
Íon potássio, 19, se ele está mais, é porque ele perdeu 1, ficou com 18. Então, esse aqui, 18 elétrons. Ca2+, já estava aqui que a gente viu, também 18, né? 20, perdeu 2, ficou com 18. Então, o isoeletrônico do potássio, do íon potássio. O enxofre, 16, como a gente já tinha visto, menos 2, que ele ganhou 2, foi para 18 também. E o Cl-, que também já tinha visto aqui na B, 17, se ele está menos, 17 mais 1, 18. Então, todos esses aqui são isoeletrônicos, todos eles têm 18 elétrons. Porque ou eles perderam, ou eles ganharam e ficaram com 18 elétrons. Portanto, letra E é a resposta correta aqui. Quando o exercício dá aqui esses números atômicos, né, a gente pode fazer simplesmente essa análise. Não precisa fazer distribuição eletrônica para ver se ele vai ser ou não. Né? Basta que você faça essa comparação aqui. Se está positivo, perdeu. Se está negativo, ganhou. E você vê qual é a quantidade que resulta aí no final. Exercício bem simples esse. Né? Vamos para o próximo. Exercício 2, então. Estilo Enem, né? Tem um textão aí que nem sempre vai nos ajudar. Nesse caso aqui não vai ajudar muito, mas vamos fazer a leitura dele. Dentre todas as realizações da engenharia antiga, os aquedutos romanos estão entre as mais notáveis. Os canais eram cobertos com 3 materiais: alvenaria, canos de chumbo e tubos de terracota. Esses canais levavam água até as vilas onde os ricos e poderosos romanos bebiam água de canecas e jarras de chumbo, o que, argumentam alguns historiadores, teria enfraquecido a elite romana e, desse modo, contribuído para a derrota do império que eles dirigiam, pois pode ter ocorrido envenenamento causado por níveis crescentes de chumbo no corpo, que é tóxico para muitos órgãos e tecidos, incluindo coração, ossos e rins. Os sintomas dessa contaminação incluem dor abdominal, confusão, dores de cabeça, irritabilidade, que podem resultar em ataques apopléticos, como em morte. Ataques apopléticos seriam hemorragias, tá? Então, a parte aqui que começa a nos ajudar a resposta é essa aqui. Sabendo que N nêutrons, P prótons e E elétrons, assinale a questão que corretamente aponta para as características químicas do chumbo. Tem aqui o símbolo do chumbo, o número 82 aqui embaixo e o número 207 aqui em cima. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para essa representação aqui. O que ela significa? Eu vou colocar do jeito que está aqui, né? Então, o chumbo, né? Esse Pb, vou substituir ele aqui por um X. Qualquer elemento químico, símbolo de qualquer elemento químico. Se você ver um númerozinho aqui embaixo, esse númerozinho vai ser um número atômico, que a gente representa como um Z, tá? Número atômico, que é igual ao número de prótons. Então, o número aqui de baixo é o número atômico, número de prótons, como a gente já viu na questão 1. Esse 207, do jeito que ele está aqui, né, ele está num lugar inadequado, porque essa é a região da carga. Mas ele está colocado aqui como o A, que é o número de massa. O exercício não deu isso aqui pra gente. Ele só falou que N, P e E. Ele não falou do que é o A, e o A é o primeiro que aparece aqui nas questões, tá? Então, aqui em cima é o A. Só que essa não é a melhor forma de representar isso. A melhor forma, a forma mais adequada, recomendada, é que o número atômico fique aqui à esquerda subscrito e o número de massa fique aqui na esquerda também sobrescrito, e deixe livre essa parte aqui que é para o número da carga elétrica, né? Menos 1, menos 2, né? Então aqui fica reservado para carga. Quando não tem nada, neutro, tá? Mas, e também existe essa representação, você vai encontrar aí em alguns exercícios ainda. Esse, por exemplo, é de 2019, né? Então, aqui talvez é uma questão de formatação, né? É difícil colocar esse 207, esse A aqui em cima, né? Não é tão simples. E aí alguns optam, né? Quando não tem carga, colocar ele desse lado aqui, mas o adequado é que seja desse jeito. Mas, de qualquer forma, aqui, essa representação, a gente consegue obter algumas informações daqui, né? Então, primeiro, as duas que são óbvias, né? Z, que é o número atômico, que é igual ao número de prótons, e o A, que é o número de massa. Então, essas duas informações. Como não tem carga, né? Aqui não tem nem mais nem menos, significa que o número de elétrons é igual a esse valor que tiver aqui embaixo também, que é igual ao número de prótons no estado fundamental de um átomo, né? O número de prótons é igual ao número de elétrons.
E o número de nêutrons a gente obtém pela diferença entre o número de massa e o número atômico. Porque o que é o número de massa? O que é esse A? Né? A é a soma de prótons mais nêutrons. Até às vezes a gente vê isso em livros. Né? O que é o A? É o próton mais o nêutron. Né? Então, se eu tenho aqui o próton e quero saber o nêutron, eu tenho que fazer, né? Joga esse P para lá, fica o A menos o P. Eu costumo fazer o seguinte, ó, como é que você acha o número de nêutrons aqui? Você faz essa continha A menos Z, aqui você tem um nêutron, né? Vamos resolver então esse exercício a partir dessa revisãozinha aí. O A, então, o número de massa, é o número que está aqui em cima, 207. Na letra A tem 207, na letra B tem 207. Eu já consigo eliminar a C e a D. Não pode ser a resposta correta, né? Vamos para o Z, então, que é o número de baixo, 82. As nossas duas alternativas aqui mostram 82. O número de nêutrons, 290 em cima e 125 embaixo. Eu não vou fazer isso agora, tá? Vamos pular para cá, para a gente ver o P, número de prótons. Então, aqui você nem precisaria fazer a descoberta, né, fazer a conta para descobrir o número de nêutrons, porque o exercício aqui já diferenciou. Ele colocou aqui em cima o número de prótons é 207 e embaixo 82. Então, o número de prótons é igual ao número atômico. Então, esse número de baixo aqui. Então, com isso, a gente já consegue marcar aqui a letra B como correta, né? Porque o exercício diferenciou aqui, ó, né? Além de ter essa diferença, ele deu a diferença aqui. Então, como o Z é o número de prótons, 82 é o correto, 207 não. 207 aqui no caso é o número de massa, né? E o elétron, 82, né, que é igual ao número de prótons. Mas se o exercício não tivesse dado essa coluninha aqui, ó, de prótons, né, tivesse dado só ali A, Z, N e E, como que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que responder, eu ia ter que verificar se é 290 ou 125, né? Nesse caso aqui, né, tá bem óbvio, né? Mas vamos fazer essa continha aqui para ver. Então, se o número de prótons é o A menos o Z, vamos fazer essa conta aqui, ó, 207 menos 82. Então, 7 menos 2, 5, 0 não tem, então corta esse aqui, empresta 1 para cá, 10. 10 menos 8, 2, 1 menos nada aqui embaixo, 125. Então, a gente conseguiria chegar aqui também no Z 125. Esse 290, né, não faz nem muito sentido, né? Porque se eu somasse aqui, ó, 207 com 282, daria 289, né? Se aqui tivesse 289, ainda seria, né, talvez uma confusão aí, o aluno somasse ao invés de subtrair. Mas aqui nem isso daria, né? Mesmo que errasse a soma ali, ou só se, 289 vou aproximar para 290, né? Mas não é isso, tá? Nêutrons é obtido da massa menos o número de prótons, tá? Número de massa menos o número de prótons, beleza? Agora vamos para o terceiro e último exercício. Exercício 3 agora, Instituto Federal do Ceará, 2019. O metal de transição ferro, Z26, número atômico 26, pode formar duas espécies catiônicas, o íon ferroso, Fe2+, e o íon férrico, Fe3+. Apresenta as configurações eletrônicas corretas para as duas espécies catiônicas do elemento ferro. O item, então a gente vai ter que ver qual desses itens apresenta a configuração eletrônica correta para os íons do ferro. Como que a gente resolve exercício desse tipo, né? Como que a gente encontra a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica para os íons de um átomo, seja que tenha ganho elétrons ou perdido elétrons, tá? Primeira coisa, faça a distribuição eletrônica do átomo no estado fundamental. Você pega esse número atômico que vai ser fornecido e distribui ele no diagrama de Pauling, tá? Então, o diagrama de Pauling, vou colocar na tela aí agora, ó, né, para quem não se lembra, esse é o diagrama de Pauling, tá? E a gente vai usar ele aí agora para resolver, tá? Como é que fica, então? Ele tem essa sequência e vamos usar aqui, então, o ferro, né, 26, sem carga, estado fundamental. Então, ele começa lá, 1s2, 2s2, 2p6, até aqui tem 10, tá? Depois do 2p6 vai para o 3s2, 3s2 vai para o 3p6, uma confusão que às vezes acontece, né? Não vai para o 3d agora,
ele vai para o 4s, ele tem que seguir, né, a sequência de energia na distribuição pelo diagrama de Pauli. Então vai para o 4s2. Até o 4s2 tem 20 elétrons. Se você somar aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Até aqui deu 20. Se eu tenho 26 para distribuir, o próximo nível é o 3D, cabe 10, eu só tenho 6, beleza, coloco esses 6 aqui, tá? Então, a distribuição eletrônica do ferro, sem perder elétrons, é essa que está mostrada aí agora, 3D6, terminando em 4s2, 3D6. E o íon ferro 2, né, o íon ferroso, como é que é a distribuição eletrônica do íon ferro 2+, tá? Então aqui, ó, não é você pegar 26, tirar 2, né, e fazer a distribuição com 24, tá? Isso não é o correto. Isso aí você vai, na maioria dos casos, você vai errar. Então, de onde que sai, né, esses elétrons? Por isso que eu falei, faça primeiro esta configuração eletrônica do elemento neutro e depois você analisa. Então, você vai ter que tirar 2 elétrons. De onde esses 2 elétrons vão sair? Eles vão sair da última camada. Quais são os números que indicam as camadas? São esses números aqui, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada e quarta camada. A última camada do íon, do átomo de ferro é o 4s2. Então, esses 2 elétrons saem da última camada, não do subnível mais energético, tá? Então, da última camada, para fazer o ferro 2, eu tiro esses 2 elétrons aqui do 4s2. Então, vamos lá. Deixa eu fazer meu computador parar de fazer barulho. Vamos colocar, então, aqui, repetir essa distribuição eletrônica, excluindo apenas esse 4s2. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tira o 4s2, sobra o 3d6. Então, esta é a configuração eletrônica do íon ferroso, né? O íon ferro 2, tá? Aí, se você quisesse, você já poderia ir por eliminação aqui, né? Você já ia conseguir ver que a B e a C são as duas que podem, né, atender aí ao que o exercício pede, as corretas. Nas outras, o íon ferroso está errado, né? Depois a gente vai ver, comparando aí cada uma delas. Mas então aqui você não conseguiria já responder direto, né? Você vai ter que fazer aqui, ou pelo menos pensar, como que é a distribuição eletrônica do íon férrico, do íon ferro 3, né? Agora é o seguinte, né? O ferro 3, ele perde 3 elétrons. Então, ele vai perder os 2 da última camada, ficaria ferro 2, né? Só que ele tem que perder mais 1. E aí, qual que passa a ser a última camada? A última camada passaria a ser essa, 3s2, 3p6, 3d6. Então, sendo essa agora a última camada, para eu tirar mais um elétron, ele tem que sair do último subnível. Então, aí eu tiro do último subnível, o 3D vai perder um elétron e vai ficar com 5 elétrons, tá? Então, olhando aqui para o ferro, né, original, para fazer o ferro 3, eu elimino esse, né? E depois vai sobrar a camada 3, eu tiro do último subnível. E aí eu coloco 3D5 no final. Vamos lá representar então. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tiro o 4s2, tirei 2 e tiro mais um daqui do 3D. 6 menos 1 fica 5, 3d5. Tá? Então essa é a configuração eletrônica do íon ferro 3, do íon férrico. Tá? Como eu disse aqui, né, só pela primeira abordagem aqui do ferro 2, a gente já conseguiria ver que esse está errado, porque aqui continua 4s2, né? Essa configuração aqui é a do íon do átomo neutro, né? A do ferro 3 aqui está correta, né? Para o ferro 3, mas a primeira já estava errada. Aqui apresenta correta para o ferro 3, mas errada para o ferro... correta para o ferro 2, mais errada para o ferro 3, né? Tirou os 3 aqui do 3D, não. Tira 2 daqui e 1 daqui. E a letra C, que é a correta, traz aqui, ó, a
configuração eletrônica que a gente achou para o íon ferroso e a configuração eletrônica que a gente achou aqui para o íon férrico, né? E as outras aqui vão trazer alguns outros absurdos aí que não vale a pena nem comentar, tá? Então, a resposta correta, letra C. Então, listinha aí que abordou algumas questões relativas à estrutura atômica, né? Formação de íons, né? Distribuição eletrônica, características lá de número de prótons, massa, nêutrons, elétrons, né? Relativamente simples, né? Da parte de estrutura atômica, tá? Eu vou testar uma coisa nova que eu não tinha feito ainda. Eu vou deixar aqui alguns cards, né? Para vocês assistirem outros vídeos. Eu não sei ainda como vai funcionar. Estou gravando aqui e depois eu vou descobrir. Espero que dê certo, tá? Mais uma vez, se você não é inscrito, te convido a se inscrever. Se quiser assinar lá o sininho, né? Ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, faça. E aí você vai ter, né? Sempre que eu colocar um vídeo, o YouTube vai te avisar. E se você gostou, deixa o seu like. Se você acha que pode ser útil para outra pessoa, compartilha aí nas suas redes sociais ou manda para os e-mails dos seus amigos, e-mails da sua turma, ou para quem queira estudar um pouquinho aí sobre estrutura atômica, tá? E lembrando, a lista está aí à disposição também, e eu vou colocar o início da resolução de cada exercício também como um link aí na própria lista, beleza? Obrigado por ter assistido e até a próxima.